tanque, profundidade, né? Estamos aqui aumentando a profundidade desse tanque, já que tivemos que fazer uma reforma na comporta, né? Era tubo manilha 200 milímetros e por pouca diferença de preço a gente acabou optando por uma manilha 600, né? Então por isso que vocês vão ver, comporta mais larga, né? O tanque é pequeno, mas hoje o que a gente percebe na produção de tilápia? Que a gente precisa pensar em tentar apanhar mais peixe por metro, né? Mas como a gente vai apanhar mais peixe por metro se a gente não mudar o ambiente onde a tilápia está? Nesse caso aqui a gente estava trabalhando com 2 metros, 2,5 metros de comporta, né? De monge, né? Conforme você vai entendendo na sua região, né? E agora nós estamos tentando levar 1 metro para cima, ou seja, então tá com essas peças que você vê de baixo até em cima, tá dando 3,5 metros. Ah, Lucas, mas você vai aumentar 1 metro só? Sim, 1 metro em 1.000 metros são 1.000 cúbicos a mais de água. E 1.000 cúbicas a mais de água é muita água, né? Então, por exemplo, se passar por uma seca, por alguma coisa, pode baixar ainda 1 metro, né? Como é que tá o som? Tá difícil lá. E você que vem chegando ali, tenha um bom dia, boa tarde, você está almoçando aí. Estamos aqui, né? Aproveitando para mostrar para vocês que não adianta. Hoje a gente percebe que tem muita informação e pouca prática. Então a gente viu a informação, a gente teve a oportunidade de visitar Santa Catarina, Armazém, né? O maior produtor de tilápia da região. E a gente viu que lá também tem uns monges bem mais fundo que esse. Lá eles conseguiram fazer de 5 metros, 4,5 metros, 5. Aqui vou ficar em 3,5 metros provavelmente, né? Não vou conseguir mais porque não vai ter terra para levantar, mas você já começa a ver toda a diferença, começa a ficar fundo, né? Começa a ficar fundo, tipo, na minha visão, pela minha produção, que sempre trabalhei com tanque mais raso, começa a ficar estranho até imaginar isso aqui tudo cheio de água, né? Quanta água que dá. Mas só para vocês entenderem, uma seca, uma taxa evaporativa de 0,1, 0,2% ao dia, se você tem 1.000 cúbicos em 1.000 metros, né, vai ter uma perca aí de 10.000 a 20.000, assim, 30.000 litros de água por dia, né, conforme a seca vai se estendendo, né. Então aí você já tem uma reserva maior. Por que você fala sobre isso? Porque hoje já é mais rotineiro, todo mundo já, na nossa região é muito comum, você nem chega a encher o tanque. Por exemplo, na hora de der o alojamento, nem vamos encher o tanque para alojar. Ah, bateu 1,5 metro de comporta aqui de monge, de água, né, que vai ficar um pouco mais plano. Por que vai ficar, vou deixar um pouco mais plano? Eu não vou deixar uma caída de 1,5 metro. Por exemplo, está 3,5 aqui, eu não vou levantar lá para 2. Eu vou tentar deixar no máximo 1 metro de caída, às vezes em etapas até menos, né? E aqui tentar afundar um pouquinho a mais. Por quê? Porque eu tenho uma manilha 600, né? Mesmo que não tiver muito caimento, ela ainda é muito mais veloz que uma manilha 200. Então eu consigo pôr mais água, né? Muitos falavam em cubagem de água, né? Então toda a informação que vocês às vezes veem de mim falava por metro quadrado. Mas quando você começa a ter uma base, em vez de sair de 1,5 de profundidade para 2,5 média profundidade, você quase dobrou a capacidade cúbica. Aí aquele cálculo lá, por exemplo, 20 gramas de sal por metro quadrado, 10 gramas de cal virgem, já não vai começar a bater nesses tanques, né? Não, você vai perceber que vai fazer a aplicação, eu vou perceber aqui, vou fazer a aplicação, e não vai acabar subindo a dureza em carbonato como era antes. Aí você vai começar a trabalhar em cubagem. Então você que acompanha, né, o canal, às vezes começa a entender que a gente vai ter que mudar um pouco, né, falar mais em cúbicos de água, porque nós mudamos nossos tanques. Então por isso que todo o baseamento do canal, tudo é feito para os tanques que nós tínhamos. E sempre vai ter mudanças, né? E qual o objetivo? O objetivo é trabalhar com 15 peixes por metro tranquilamente e tendo um bom rendimento, ou seja, um bom crescimento, ainda tendo 8 gramas dias, não tendo desafios de doenças, né? Por quê? Porque nesse lugar aqui, né, nesse tanque aqui, a gente trabalhou, conseguiu 16,5 kg em 11 meses, né? E o peixe sofreu um pouquinho, sim, nós não conseguimos manter um crescimento muito saudável, a água tinha muitos problemas, né, com a água, não conseguia controlar muito o nitrito, sabe, aquelas oscilações, acabava prejudicando, né? Tinha muita matéria orgânica
que já fazia 4, 5 anos que não era limpado o fundo, porque era tudo empedrado. Então acabou até nos enganando, a gente olhava, é pouca lama, mas na hora que foi feita a limpeza para poder aumentar a taipa, a gente viu que era muita lama, né? E a gente vai vendo isso aí. Qual que é a vantagem do tanque fundo para a nossa região? Vai ser, por exemplo, que acaba acontecendo que, por exemplo, no inverno, a gente perdeu muito peixe aqui no tanque de cima, porque ele tem muita laje, e ele dava meio metro de água bem na beirada de cima, né? Não era o caso esse aqui, e a gente perdeu muito peixe congelado, né? Ficou 3 dias abaixo de 10 graus, ficou entre 10 graus, e o peixe acabou ficando duro, né? Então a gente perdeu o peixe congelado mesmo. E a gente falou assim, puta merda, né? Que prejuízo. No inverno nem foi tão rigoroso e nós tivemos prejuízo. Mas por que nós tivemos prejuízo? Porque nosso tanque não está preparado para a nossa região. Então se você, por exemplo, tem tanque raso, veja se não consegue subir ele, né? Aumentar a taipa meio metro, 1 metro, né? Porque vai te dar muito benefício para você, tilápia e lucratividade. Então na nossa região, por exemplo, já começa a ter mais produção de tilápia por metro quadrado, né? Aí você fala assim, como é que eu vou pôr 15 peixes por metro, né? Então a gente aprendeu muito lá em Santa Catarina, por exemplo, sobre questões como produzir mais peixe por metro quadrado. Claro, vai ter outras coisas que vai envolver muito. Não adianta você só aumentar a cubagem da água, não trabalhar com a água. Uma coisa que eu estava discutindo com a minha amada aqui, por exemplo, que as pessoas não conseguem visualizar, por exemplo, a água tem que ser tratada. Então quando você joga, por exemplo, bactérias subtilis, você não está tratando a água em si, você está tratando a matéria orgânica, né? Então você está corrigindo a matéria orgânica que a tilápia acaba largando. Então daí você pega e fala assim, pô, eu estou tratando a água usando uma bactérias subtilis, por exemplo, bioremediadoras, né? Probióticos você joga. Só que você não está tratando a água, você está tratando o dejeto do peixe que está na água. São processos diferentes. Então quando você, por exemplo, trabalha com produtos na aração, para melhorar a digestão, então você está trabalhando a digestão do seu peixe, no caso a tilápia. Você começa a entender, separar. Então a água, quando você fala assim, eu vou usar, eu uso bioremediador, eu uso probiótico, A, B e C, marcas, várias marcas, você não está trabalhando a água, você está trabalhando a matéria orgânica. Então se você começar a entender isso, você vai entender que tem muito espaço ainda para trabalhar a água. Se você lembra que a água é uma esponja, então, eu tenho que corrigir a água, eu tenho que corrigir a superfície da água, ou seja, como o pessoal gosta de falar, quebrar a tensão da água. Ou eu, como gosto de falar uma palavra um pouquinho mais simples, quebrar a água. Então, quando você, por exemplo, põe bactérias subtis, as coisas assim, você não está quebrando a água. Você está quebrando as moléculas da matéria orgânica, né? E daí você está fazendo a ciclagem dos nitrogênios, que está em decomposição. Pode ser que está preso na água, mas você não vai trabalhar a água. Por exemplo, se você usar algo que quebra a água, aí você vai auxiliar até essas bactérias que são bioremediadores, que vão ter o controle melhor da sua água, ou seja, a esponja limpa. Então a gente gosta de repetir, falar várias vezes, né? E a gente percebe que as pessoas ainda não conseguiram entender, porque eu também demorei muitos anos para entender essa parte de quebrar a água, entender que a gente não está trabalhando a água. Fica muito confuso, né? Você que está chegando aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, fica tranquilo, pode fazer, porque se na tua mente você não entender que a gente não está trabalhando a água, e sim a matéria orgânica do tanque, aí você vai começar a entender todo o processo. Aí você vai falar, entendi, eu estou trabalhando a matéria orgânica. Então o que eu posso fazer com a água, né? O monge, a gente usa espuma expansiva para a vedação. Luiz Henrique fez uma contribuição aqui, né? Uma dica nas tábuas de trás de monge. A gente usa espuma expansiva para a vedação. Oh, boa ideia, né? Gostei da tua dica. Não tinha ouvido falar sobre isso ali, Luiz Henrique. Obrigado pela sua colaboração, tá? É que aqui, por exemplo, a gente vai trabalhar com 2 tábuas, né? Por que você escolheu 2 tábuas, né? Vou até, já que comentou sobre o monge aqui, vamos falar sobre o monge. Não sei se pode ficar lá, acho que senão vai atolar. Trabalhamos com 2 tábuas. Tem a tábua principal na frente
Aqui, ó, ela é bem soltinha mesmo, que é só para segurar, para pôr a terra. Ixi, não vai engatar. E a parte de trás. Essa parte da frente tinha escolha para pegar ela toda concretada. Então ela já ia vir fechada e concreta, e essa outra tábua de trás. Mas como nós trabalhamos com pouca renovação de água, e a gente não pode perder 1 ml de água, a gente brinca, mas a gente não pode perder ml de água, a gente não quer que ela vá embora. Então o que acontece? Aqui entre meio das tábuas, a gente joga maravalha e terra. Então a gente fecha essa parte aqui e a água sai por cima, tá? Por quê? Por questão de segurança. A gente já teve no tanque 5 de baixo ali, aconteceu que estourou a tábua bem debaixo, né? E aí deu ruim. Depois a gente foi ver que tinha uma rachadura na tábua, então a pessoa que me foi e fez e fechou esse monge não deu uma olhada e estourou a tábua lá, né? E aí a gente com as duas tábuas, uma fechada na outra, o que acontece? Daí a água não consegue passar, daí nós não precisamos usar a espuma expulsiva, né? Mas as tábuas que vão de trás, elas vão vir com encaixe. A gente manda fazer, então ela encaixa em cima da outra para engatar bem, né? E a espuma expansiva é boa porque é fácil, né? Hoje você consegue pegar o sprayzinho e passar, né? E tá resolvido o problema. E depois é fácil de tirar também, né? Então fica a dica aí para você que está acompanhando o canal do Luiz Henrique aí, que acabou contribuindo muito legal. No nosso caso a gente não vai fazer assim. Outra coisa que a gente vai fazer, como a gente usou uma manilha 600, a gente não vai poder ficar dando descarga nela, porque se dá uma descarga manilha 600 um tanque pequeno, já vai baixar um tanto assim. Então o que a gente vai fazer? Vai dar mais serviço? Vai. Mas a gente vai fazer a parte de terra, para vocês entenderem, que poucos fazem. Por que a gente põe a tubulação aqui, ó? Aqui vai ter tubulação cano PVC, a água está passando aqui embaixo, né, por enquanto. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer mais terra vermelha aqui e vai subindo, seguindo o monge, né? Para que a gente vai fazer isso? Para deixar o monge mais perto possível da taipa, já ter a escora lateral, para evitar futuras infiltrações laterais aqui, que o problema do monge, a maior parte é lateral, né? Então ali, terra vermelha, ela cola bem, está bem úmida, né? Ela é diferente dessa meleca aqui, que essa aqui é uma pasta, né? Então ela vai ter um monte de terra. Depois aqui vai estar cheio de terra. Então é normal. Imagine que aqui nós estamos fazendo tipo um andame para a terra. Então vai estar tudo cheio de terra aqui. E depois a máquina vai vir e vai abrir a valeta aqui, uma valetinha, e vai fazendo o processo. Mas como são duas tábuas, se desmoronar... O que deu? O que não deu nada? Chegou olhando estranho? Se desmoronar a terra, vamos dizer assim, ó. Tem meu peixe desmoronou a terra, eu vou baixando as duas tábuas e vai tirando a água de cima. Entende? Por que eu escolhi duas tábuas? Não tem como entupir. Essa é a questão. Com duas tábuas vai tirando, a água tá lá em cima, vai tirando, a água tá aqui embaixo, ó. Se aqui tá cheio de terra aqui, eu vou tirando a tábua e vou limpando e vai indo embora. Então, por essa ocasião, que a gente usa duas tábuas. É uma garantia que não tem como entupir. Porque se tu põe aí embaixo, quando é fechado com cimento em cima, só tem uma tela embaixo. E daí se entupir a parte de baixo, a água tem que subir e descer. Aí você tá apertado se caso acabar entupindo, tá? Então tem essa parte ali que... Por que a gente fez assim a parte do monge aqui? A gente tá fazendo desse jeito, justamente porque a gente sempre trabalhou com as duas tábuas. Gasta um pouco mais, mas já é uma segurança. Essa tábua da frente, ela já segura a boa pressão da água. O que está atrás aguenta mais o repuxo, né? E ainda assim, atrás do tubo, onde está a manilha, né? Então atrás dessa comporta ali vai ter aquela manilha assim. A gente ainda põe uma tábua de proteção na frente. Se caso estourar, fosse estourar uma tábua inteira, né? Bater na tábua e meio que vedar o tubo. E na hora da despesca, vocês tiram a tábua. Tá? É uma questão de segurança também, porque uma manilha 600 aqui, esse tanque aqui, acho que em 1 hora não tem mais água, não tem uma gota de água, né? E fora o peixe que ia voar tudo embora, né? Ia parar lá no decantador lá. Então por isso que a gente põe esse sistema de segurança. Então às vezes você, talvez nunca aconteceu isso com você, mas a obra mais cara que pode custar na sua piscicultura
é o monge. Então você tem que ter todo cuidado, retocamos 2 vezes argamassa, na hora de fazer o tubo, ponhamos muita terra, pegamos terra vermelha, no nosso caso aqui é terra vermelha, pegamos a terra lá, trouxemos, sentamos bem o tubo, socamos com o trator, passamos a lona, tá tudo certo, daí vai tocando, aí você vai ver agora vem essa terra mais melequenta, que ela acaba não dando muita liga, ela fica borrachuda, né? Então ali entre meio começa a dar vazamento de água, né? E daí se você pega e usa terra vermelha ao redor da tua comporta, na nossa região, ela fica firme. É como se nós estivéssemos pegando e cortando um barranco. Então o barranco para nós nunca deu problema aqui na construção, por exemplo, tanque de baixo, a gente foi cortando barranco, nunca desmoronou, né? Então essa é a ideia para você, às vezes, porque se você não ajudar as pessoas que estão fazendo os teus tanques lá, se não falar assim, ah, puxa um cano PVC, faz a drenagem, no caso aqui, né? Faz a drenagem, enche de terra, depois tu pega a máquina, vai ter que tirar a terra, mas só que lá do lado aqui, ó, a esteira ou qualquer equipamento que você usou aqui, vai estar cheio de terra aqui, ela consegue socar bem aqui, ó. É isso que vocês têm que entender. Se aqui não tem nada, cada vez a esteira vai branqueando assim, ó. Então ó, lá em cima vai se afastando, ó. E daí dá infiltração no teu monge embaixo aqui, no tubo, no primeiro tubo. Por isso que a gente concretou, né? Porque se a gente fosse afastando, aqui tem menos terra, e seja, quanto mais profundidade, tem só que 2 metros de terra, vai ter nem 2 metros de terra no primeiro tubo. E daí acontece o desafio. Aí acontece o desafio de dar aquelas infiltração, ou se o tubo se movimentou. A gente conversou com vários produtores, né? Que tiveram problemas e que fizeram. E até agora, pelos que os operadores aqui falaram, não tivemos ninguém que fez tão com medo como eu, né? Então é melhor a gente sempre ter medo das coisas e fazer as coisas certas para não dar problema, tá? Então aí se você tem uma pergunta, uma contribuição ali, fique à vontade. Hoje a gente vai fazer uma live mais curta, justamente para não parar a obra aqui, né? Então a gente tem que pegar e acabar acelerando a obra aqui também para não parar as máquinas, né? Aproveitar esse sol bonito aí para eles terminarem, põe a terra aqui e continuando. Então é isso que a gente pode contribuir ali para você, a parte de fazer. Por exemplo, a quantidade de peixe que a gente perdeu congelado, provavelmente ia pagar a obra aqui, né? Entende? Às vezes você fala assim, ah, mas não perdi muito, mas você passa o inverno inteiro perdendo muito peixe, né? E a gente acompanha várias propriedades, a gente vê que os tanques rasos na nossa região começam a ficar problemático, no sentido assim, ou você diminuir os peixes por metro, trabalhar com 4 ou 5 peixes por metro para não ter problema, né? Mas o futuro não aceita tão pouco peixe por metro aqui na nossa região, por questões de aproveitamento hídrico mesmo. Na mesma água você pode produzir 10 peixes por metro, está produzindo 5, né? Então não faz sentido. Se você trabalha com bombeamento de água, o teu custo vai aumentando, então você imagina, você bomba aquela mesma água, pode ser para 10 peixes por metro e está usando apenas 5, né? Então tem esses desafios logísticos para você acabar entendendo que precisa ser melhorado na sua piscicultura. Então você vai se tecnificando, você vai vendo, vai ter que ir mudando, você vai ter que investir. Por mais que parece difícil nessa época do ano investir, você não sabe se é certo ou não é certo, mas uma coisa é certa, se você quer continuar na produção, você vai ter que sempre ficar investindo, né? Vejo muito que em porco, mais o aviário, quanta tecnologia foi usada em aviário, é usado. Fiquei sabendo que agora estão gelando a água que o pintinho toma. A mulher olhou assim estranho, né? Falava, o quê? Pois é, agora os pintinhos já tem até água fresca, geladinha, né? Parece que 22 graus, né? A água do pintinho tem que ficar entre 22, dos frangos, né? No caso 22, 23 graus. Um problema sério no verão é porque daí a 33, 36 graus, né? Então perde muita, acho que conversão alimentar. Então hoje já tem máquinas, por exemplo, resfriamento de água para pintinhos. Então, ou seja, olha a tecnologia que já está o frango, né? Controlando a temperatura da água que ele toma, além do ambiente já está 100% controlado, né? Amônia, essas coisas assim, gases. E agora fala assim, o que vamos fazer agora? Agora que o ambiente está 100% controlado, agora eu vou acabar controlando a temperatura de água, que aí eu vou ganhar mais um pouquinho, mais um benefício.
melhor conversão alimentar do frango, né? E na tilápia, o que que você está investindo, né? O que que você fala assim, não, agora fiz isso, opa, qual que é o próximo passo, né? Se você quer aumentar a produção. Por isso que às vezes tu vai ouvir pessoas falar, eu tenho 15 peixes por metro, eu produzi 16,5 kg por metro quadrado em menos de um ano, o peixe foi bem, não ficou muito doente, né? Só deu um BNC nele, mas tudo certo, né? Buraco na cabeça. E aí você fica ali perdido, né? E fala assim, ah, o peixe não dá mais dinheiro, não dá mais dinheiro. Aí você tem que ver se não está parando de investir, né? Por exemplo, as máquinas hoje que estão aqui trabalhando, o, o dono delas, por exemplo, não é a primeira máquina dele. Então ele teve que sempre pegar as máquinas melhores, sempre investindo, sempre investindo. E você, produtor, também vai ter que acabar investindo, né? Se quer continuar nessa situação de produção. E a pergunta é, o que você precisa investir? Aqui no nosso caso, que algo que eu vi que já estamos tendo prejuízo há muitos anos, mas nunca tivemos muito, né? Mas é um prejuízo que vai acontecendo, é aumentar a profundidade do tanque. Tem laje, então que nem aqui nós estamos em cima de umas lajes aqui, né? E tem a tecnologia de estourar a laje e tem a tecnologia de levantar a taipa, né? Então cada propriedade você vai ter que descobrir o que é melhor, estourar a laje ou pegar, tombar mais terra, no caso aqui nós temos terra sobrando ainda, né? Então foi mais fácil pegar, levantar a taipa, né? Já que vai investir, já apoiar monges que secam rápido o tanque, mas ter o cuidado, você tem que entender se estourar uma tábua, vai secar rápido o tanque, ter certos cuidados que você precisa ter para garantir segurança, senão quando você criou uma coisa que vai te causar um prejuízo ainda, principalmente Marinha 600, né? Então é algo assim, para tanque pequeno é assustador. Quem tem tanque de 24 mil metros quadrados, manilha 600, vai embora, né? Ainda fala assim, nossa, que demora, né? Vai ter que ser manilha de 1 metro já. Mais que ali um tanquinho de 1.500 metros quadrados, né? Aí 2.000 metros no máximo, aí você vai ver que, opa, é meio quase exagerado, né? Mas põe uma 400 ou põe uma 600, não ia dar praticamente nenhuma diferença no valor, né? E a obra é a mesma. Aí sim, pelo menos eu sei que na hora de secar vai acabar secando mais rápido e também sabemos que consigo deixar ele mais em nível, então consigo pôr mais água e consequentemente consigo pôr mais peixe por metro, né? Então a evolução da tilápia, como é que você vai conseguir pôr mais peixe por metro se o ambiente do seu tanque não é propício para isso, né? Então tem projetos, né? Você começa a entender o tanque rede, porque ele funciona. Claro, tem uma troca de água rápida, não falta oxigênio, mas o tanque escavado talvez vai chegar perto de um tanque rede, né? De uma forma mais tranquila, talvez só 20 peixes por metro, né? Por metro quadrado e não por metro cúbico, né? Ou de repente consegue-se até colocar 30 peixes por metro quadrado, né? Mas não cúbico, né? Porque daí de repente você vai estar lá com média de 3 cúbicos por metro, então você vai ter 10 peixes por cúbico, vai ficar parecido com um tanque rede, né? A vantagem é que você vai ter o controle da sua água, a vantagem é que você acaba tendo mais controle sobre tudo, e a desvantagem qual que é? Quanto mais peixe por metro, mais você vai ter que pegar e controlar a matéria orgânica, né, do seu tanque. Então uma coisa que vocês vão acabar ouvindo bastante, e vou talvez mostrar mais para frente, né, depois quando tiver alojado, é formas de descargas. Então hoje tem várias formas de fazer descarga no seu tanque. A tradicional, né, que vocês já ouviram falar que, por exemplo, para baixar a amônia. Ah, Lucas, você vai fazer descarga para baixar a amônia? Não, vou fazer descarga para simplesmente tirar o mais grosso da matéria orgânica, né? E isso que você tem que entender. Quando você entendeu, você vai pegar e começar, vamos falar assim, teoricamente o tanque escavado, você vai copiar muitas coisas que já existem, já ocorrem. Sistema RAS, por exemplo, eles dão descarga, né? Não todo dia, mas quase todo dia, né? Ah, mas tanque escavado não dá para descarga, mas por que não? Você só precisa projetar seu tanque e entender como é que ele funciona, né? Se você entende que, por exemplo, eu ponho no aerador de pá água em movimento, ela entrando em movimento, o sólido vai se parar exatamente onde é que tiver mais fundo. Então, por exemplo, se aqui tivesse pronto, a matéria orgânica ia se decantar aqui no lugar mais fundo. Ali ela ia se decantar. Então, se eu pegar ali e fazer descargas diárias, ou cada 2 dias conseguir tirar uma parte da matéria orgânica,
Então o meu tanque vai ficando cada vez mais limpo, né? Claro, vai ter a questão de tera, desmoronamento, tem um monte de outras coisas aí. Mas daí o que eu ganho dando descarga, né? Se você entender o jogo, se eu conseguir, como assim, como a gente vai ponhando 15 peixes por metro quadrado aqui, e eu conseguir a descarga e tirar 25 kg de matéria orgânica por dia, ou fosse na melhor das hipóteses conseguir tirar 50 kg de matéria orgânica por dia, isso é um areador chafariz a menos ligado por noite. Então é muita energia que a gente consegue. Só que a diferença é que eu não posso pegar e dar uma descarga numa anilha 600, senão faz a conta quantos litros de água não vai. Aí o que eu economizar no areador eu vou ligar na bomba, né? Então tem que ser uma descarga mais controlada. Você tem que fazer uma descarga meio que automática, né? E com segurança que nem um cano PVC 100. Só que você tem que preparar seu tanque, fazer a valetinha certinha para toda a matéria orgânica sempre ali, você dá descarga. Ah, o cano 100, vou dar 6 descargas por dia, 4 descargas por dia, né? Então hoje é simples de fazer um sistema automático que vai fazer isso para você, de forma automática, tá? É muito simples de fazer. Então, eu quero dar 8 descargas por dia, né? Porque daí você entende que o cano PVC ele vai pegar uma distância do seu comprimento, depende da inclinação, às vezes vai no máximo 1 metro. Vamos lá assim, num círculo de 1 metro ao redor do teu cano PVC, ele vai conseguir puxar matéria orgânica. Então não adianta ficar dando descarga por muito tempo. Eu tenho que dar várias descargas por dia, porque toda vez que o sólido vai indo ali, eu dou uma descarga, né? E aí você vai ter o melhor efeito nessa parte aí, na contribuição. Se alguém tiver uma pergunta, fique à vontade em fazer, porque nós estamos com o celular no sol, vai provavelmente cozinhar o celular também, tem isso aí. A última vez desligou, ver se não está muito quente já. Porque o teu já está fervendo, né? Senão nós temos que ir na sombra. Está muito quente o celular? Não? Então só o teu tá pegando fogo aí. É, ele tá mais no sol. Teve o relatório da semana então. O produtor entrou em contato pedindo como é que tá, valores de peixe e tal, e carregamento. O que a gente percebe, né? Então, as tarifas do Trump vai atrapalhar bastante nossa produção, no sentido assim, vai abalar o mercado. Na política já vejo que já tem uma movimentação, então, porque se você olhar a CNN, se você olhar a Globo News, já estão falando umas certas coisas, né, a respeito daquele ministro, né? Então, se eles já estão falando, então você já vai entendendo a política que já cederam, né? Uma parte já largou e agora falta outra parte e vai. E daí, se acontecer isso, então provavelmente o Trump chama para negociar, vai diminuir as tarifas e vai embora, né? Que pode ter certeza que, por exemplo, não faz sentido, o Trump não vai querer o Brasil falido, destruído, né? Porque justamente se ele está protegendo o Bolsonaro, se ele está ajudando ele quer o Brasil minimamente aceitável para quando, se caso acontecer a eleição, ele poder participar e aconteça ter como recuperar o país e fazer grandes negócios. Mas o que a gente percebe turbulência nos primeiros 2, 3 meses aqui, então imagina todas as empresas que estavam exportando filé fresco, então cai para o mercado interno provavelmente. Então até achar outro mercado. Então vem a oscilação de mercado, vem a especulação, acontece muita coisa. Então é normal agora, por exemplo, o peixe cair. Embora a nossa região aqui, o preço CPEA sempre mostrando baixo, antes mesmo da tarifaço de Trump. Então agora só vai ladeira abaixo. Mas entende, é arriscado investir agora? Com certeza, é arriscado fazer esses investimentos. Mas você imagina, reverte o tarifa do Trump, volta a exportar a tilápia. O que acontece? Sobe os valores, ou volta ao patamar ideal, o valor que dê lucro a tilápia. E daí você não investiu, você não, sei lá, não limpou o seu tanque, você não alojou, fez um monte de coisa, desistiu. Daí o peixe começa a ficar bom de novo, aí você vai começar a investir, como todo mundo. Então o mercado, toda vez que pessoas fizeram ali um investimento que deu muito retorno, foi investir em crise, né? Aí, por exemplo, outra coisa que me deixa razoavelmente seguro é que o Brasil ainda não é autossuficiente na produção de tilápia. Então, se ele não é autossuficiente, então nós podemos aumentar a produção. É diferente de frango e porco. O frango e porco é um problema, porque
se cortasse toda a exportação de frango e porco, o que já é produzido no Brasil tem muita excedência. Se tem muita excedência, então aí vira uma calamidade pública. Vamos falar assim, o peixe, então, opa, o que vai acontecer? Vai baixar o preço, vai dar competição interna e vai queimando, né? Empresas vão queimando, então vai dar a crise momentânea. Mas o que eu vejo, converso com os produtores, eles estão ainda carregando peixe, né? Só o valor não está, vamos falar assim, muito agradável, né? 6,80, 6,50, tá nesse patamar, e pessoas achando que agora, por exemplo, na saída do inverno, normalmente a tendência seria subir o valor, né? E não está conseguindo subir o valor porque começa a gerar essa política que não é esperado. Mesmo com, vamos falar assim, se fosse faltar peixe, teoricamente ainda não vai subir. E depois pode ser que suba. Então, às vezes você fica com medo da crise. Você tem que lembrar que a crise é você que cria, né? Se você olhar só a manchete, vai ser um problema para a sua vida. Você vai ficar muito estressado, muito ansioso, né? Então tenta ver o que você consegue fazer na sua propriedade para ela produzir mais com menos, né? É o que nós conseguimos fazer ali. Então por isso, instalamos uma sonda, temos um compartilhamento de tecnologia sobre a sonda, tem a bactéria Biturbo que ajuda muito na parte de imunidade de lábio, do estômago, do intestino, né? Então diminui, por exemplo, o problema de francisela, essas coisas nós não temos. É um recurso maravilhoso. Daí só na parte da automação, então você economiza energia, a energia está ficando cara, está 65 centavos quilowatts, e aumentando, e aumentando. Aí você deixa, antigamente você podia deixar dois geradores ligados, não ia influenciar na tua conta final. Hoje, se você deixar dois geradores a mais ligados num lote inteiro, vai te custar muito, né? Porque a energia está ficando muito cara e a margem está ficando muito apertada. E daí vem a questão da eficiência. Então você tem que ver o que você vai apoiar. Por exemplo, no milho. Milho eles contam grão, né? A máquina já é tudo automática. Ela começa, na hora de fazer a volta na cabeceira, ela só começa a largar certinho. Antigamente ficava remontoado um monte de milho na cabeceira, né? Não, nem produzia espiga e a semente era cara. E na tilápia que a gente está fazendo, né? Mal e mal estamos pesando a ração todo dia, né? Nem se fala da água, nós nem estamos cuidando da água. Mal e mal estamos cuidando da matéria orgânica da tilápia, né? Então, por exemplo, a descarga. Pense na sua propriedade se não é possível fazer descarga. Comece a entender que se você tirar a matéria orgânica, você vai economizar energia elétrica, né? Claro, tem que ver a questão de se você tem que ligar a bomba, depende da descarga que você vai fazer, senão vai ficar mais caro a descarga, porque você vai ligar a bomba e vai gastar muita água, né? Não é dar aquela descarga de baixar meio metro seu tanque, aquela descarga de 1 minuto tira. Terminou de sair o lodo, você já fecha e já começa a deixar assim, né? O que mais podemos falar? Vai lá, amor, faz uma pergunta ali. O sol tá quente. Tá gostoso. O sol tá gostoso, né? Hum. Vamos ficar só mais no assunto de reformar o tanque e por que fazer, né? E cada propriedade tem seu desafio, não tem. Então você precisa entender o que se pode melhorar em cada tanque, né? Mas hoje o que eu vejo é matéria orgânica. A lógica da matéria orgânica ela é um ambiente muito propício para parasitas e todas as outras, né, bactérias e parasitas, tá? Então você precisa entender, se eu conseguir tirar durante o lote, fazer meu tanque para conseguir dar a descarga, eu tirei 25 kg por dia, meu lote foi 200 dias, eu só tirei 5.000 kg, né? Só tirei 5.000 kg. Pensa, tirei 5.000 kg. Fala assim, é pouco, né? Depende do tamanho do tanque, você jogou 100 toneladas e você tirou só 5.000 kg, né? Só que você acabou economizando muita energia e fora as doenças a menos, né? A gente só joga assim para você entender que a descarga ela acaba sendo muito eficiente se o teu tanque for propício para isso. Meu tanque é muito raso, é muito plano, mas você pode fazer um caixão, né, um quadrado 5 por 5 na frente do teu monge e fazer mais baixo que o monge, para daí você pegar e fazer um cano PVC e começar a dar descarga, que é toda a matéria orgânica vai ali, né? A gente vai fazer um cálculo, com certeza, a gente não era acostumado a dar descarga, porque nossos tanques não eram propícios para dar descarga, né? E aí não tinha como dar descarga. E também por questão de profundidade, como ele era muito raso, então o areador chafariz acabava atrapalhando bastante.
Então eu acredito agora, com a profundidade de 3 metros de profundidade, 3,5 metros na comporta de água, no monge, a gente vai conseguir trabalhar totalmente diferente, que o chafariz não vai conseguir fazer as montanhas de terra, né? O maior desafio é sempre as montanhas de terra, então começa não funcionando muito bem, tá? Aí o produtor de peixe, tilápia no caso, vai começar a ver que cada ano que passa a gente tem que se tecnificar e fazer alguma coisa diferente, não vai ter jeito, né? Então eu até comprei o microscópio, eu não queria, mas acaba indo para estudar os parasitas, para entender, né, ver a diferença, fazer análise da água, na propriedade mesmo. Aí você tem dúvida, aí você vai pegando jeito, né? Mas começou lá fazendo análise da água todo dia, né? Todo dia, depois parou, foi feito uma vez por semana e começou a se entrar numa rotina amigável e consegue trabalhar. No sistema RAS, se não me engano, eles fazem todo dia, né? Porque é muito volátil, né? E por questão de produção, né? Muito peixe por metro cúbico, né? Mas não tem que escavar uma vez por semana já estaria ótimo. Você já consegue entender que se tem amônia alta, nitrito alto, você só precisa deixar o aerador ligado, né? Você já começa a entender que a amônia não mata peixe, é nós que matamos o peixe. Principalmente agora no inverno, se fosse dar amônia ou nitrito muito alto, o que você ia fazer, né? Você precisa deixar o aerador ligado. E tu vai ver que o peixe continua comendo. Ah, Lucas, mas vai esfriar a água. Mas é melhor esfriar a água do que causar o estresse de nitrito alto para o seu peixe. Por que eu falo de nitrito? Porque agora a chance da nitrito é muito mais alta que a amônia, né? Nessas oscilações de temperatura. Saímos de 21 graus, fomos para 15 graus em questão de 4 dias. Então veja como é que a tilápia sofre, né? Sair de 21 e cair para 15 em questão de 4 dias, né? É muito assustador, né? E isso num tanque raso, né? Aí você vai olhar outras propriedades, aí ela vai sair de 22 graus e ficar em 17 graus. 2 graus de diferença. 2 graus de diferença. A tilápia é outro, é outro mecanismo. E também o produtor compartilhou na nossa região ali que ele conseguiu nesse mês que passou, ele conseguiu pôr a 4 gramas dias na tilápia. Aí você fala assim, não, não é possível. Então é possível. Põe 4 gramas dias, né? E por isso que eu falo, a tilápia ela tá com a genética tão boa, né? Tão boa. Se tiver um pouquinho de qualidade de água, tiver um pouquinho de aeração, um pouquinho de bactéria bitúrbica na aeração, a tilápia não para de crescer. Então, o que às vezes você sabe, os manejos que se fazia 5 anos atrás, não trata no inverno, fica vários dias sem tratar, você está perdendo muito, né? O produtor ali, como ele quis acelerar um pouquinho, claro, não forçou muito, mas foi mantendo, ele conseguiu pôr 4 gramas dias. Então pagou a aração. Porque aí estamos numa crise, o peixe tem que estar um pouquinho mais gordinho, né? Então ele conseguiu pôr 120 gramas no mês. Então sair 970 gramas e ir para 1,1 kg é muito bom. Então o mercado já começa a aceitar esse tipo de tilápia. Fora que vai estar gordinha, vai estar bonitinha, né? Aí você vai vendo que antigamente se falava assim, engordar tilápia no inverno é impossível. E hoje já tem tecnologia para isso. Claro, não vai me engordar 8 gramas dias, né? Bom se fosse, né? Mas eu acho que nós vamos chegar lá ainda, conseguir pôr ainda uns 6 gramas dia no inverno aqui na nossa região. Isso se não baixar a temperatura de água, né? Não, tem que esperar. Só um pouquinho, mais 5 minutinhos já vai. Já queria ligar a máquina ali. Que hora que é? 44. Tá, pra encerrar ali a live, se você tiver uma pergunta ali, o maquinista já tá ligando a máquina e vai pegar a esteira e vai passar por cima, ele falou. Que ele quer pôr a terra aqui. Então fica ali a dica para vocês entenderem a parte de comporta, entender que não existe certo e errado, a gente só vai passando o que a gente foi aprendendo, compartilhando com você, porque às vezes você reclama, nossa, o inverno sempre é ruim o inverno, né? Tem outras propriedades que põem 4 gramas dias, né? O mês passado ele põe 3 gramas dia, né? Porque o mês de junho para julho era mais frio, de julho para agosto, veja que já mudou o clima. E eu garanto para o mês de agosto para setembro, você continuar nesse movimento, assim, provavelmente você vai pôr 5 gramas dias. E aí você vai fazer a tua biometria, você não põe nada. E o peixe emagreceu ainda. Aí você vai começar a tratar e daí vai querer engordar ele. Daí até ele se recuperar, até ele começar, já dá o tupro. Aí você fala, se trata, trata, trata e o peixe não cresce, né? Não engorda na verdade, né? Porque crescer ele talvez até cresceu.
E outra coisa também, tem que ter cuidado no inverno, um produtor compartilhou também, é não tratar muito pouco a oração, né? No caso ali, ele tratou acho que 20 quilos mais ou menos para 50 mil peixes. Falou, vou dar só um cheiro. Mas quando a gente fala dar só um cheiro de ração, tem que ser pelo menos para todo mundo ganhar um pouco de ração, né? 20 quilos de ração para 50 mil peixes não dá nem pro cheiro, entende? Então daí quando ele aumentou para 50 quilos, né? Aí ele começou a ver que a tilápia até engordou um pouquinho. Acho que ele falou 2 gramas, não vou lembrar certo, sim. Ele viu uma diferença ainda na mamometria, deu 2 gramas dia. E quando eu tratava tipo 20 quilos, ela chegou a emagrecer ou não deu nada, né? Então só para você entender no inverno como tratar o peixe. Não existe certo e errado, se quer não tratar não tem problema, né? Mas o produtor ali que está meio atento, vou escutar o louco do Lucas, vou fazer um teste, daí faz aqui, faz lá, e aí vê, né? Essas questões ali são muito interessantes. Outra coisa também compartilhar com vocês ali é que o que faz nós se afastar, mudando um pouco do assunto, o que faz nós afastar um pouco de Deus ou diminuir a rotina com Ele, com a presença dEle, às vezes é o excesso de trabalho, né? Às vezes não, a gente sabe que é. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu sempre estava lendo uma vez por dia a Bíblia, né? É uma coisa que eu ponho para a minha vida, então estou lendo lá um capítulo, né, por dia. E quando me peguei agora, hoje de manhã me peguei, acho que faz 3 dias que eu não leio mais. E foi tão rápido. Parece que ontem eu acabei lendo a Bíblia, daí falei, mas não li a Bíblia, né? Então eu tenho o Café com Deus Pai, né? Daí tem a data, então você tem que ler na data, né? Aí quando você olha assim, putz, já passou 3 dias. Então uma pergunta que eu faço para você que acompanha o canal, como é que tá? Quantos dias faz que você não procura a Deus, né? Tem várias formas de procurar Deus, não existe certo e errado, você fazendo uma oração, né? Eu gosto de procurar Deus na questão dentro da Bíblia, que consegui agora terminar sem o Velho Testamento e agora vai iniciar um Novo Testamento. Então, aí o Velho Testamento é o dobro com o Novo, né? Mas eu já li o Novo, mas para você entender o Novo, você tem que entender o Velho. Por quê? Porque você entendendo o Velho, você entendeu porque veio o Novo. Se você só ler o Novo, você não vai entender porque tinha o Velho, né? Então, na produção de tilápia é a mesma coisa. Antigamente falava 1 metro de profundidade de água. Esse é o velho. Mas aí você estuda por que eles falavam isso. Porque não existia areador, não existia tecnologia, a aração não flutuava, jogava no fundo, no diabo as 4, né? Então esse é o velho. Está errado? Não. Então o Velho Testamento para você entender por que deu tudo que deu e surgiu um Novo Testamento, né? E falar assim, seria além do Novo, eu acredito que vai vir o atual Testamento, né? Que diz a volta de Jesus. Então, quando vir Jesus é o atual testamento, então, né? Que aí vai surgir. Não vai ter o velho, não vai ter o novo, vai ter o atual, o presente, né? Então, é isso que a gente vê. E estudando a Bíblia, você começa a entender, às vezes, porque a tua vida está numa rotina. Você começa a ter presença e Deus também vai te guiando pela Bíblia. Se você fazer perguntas para Ele, Ele vai te guiando e vai te trazendo noção das coisas. Então, é sempre muito bom compartilhar isso para vocês. Não sou santo, jamais vou ser santo, sou um pecador, nasci pecador e vou morrer pecador, né? Mas hoje entender que qualquer pessoa pode acessar Deus, né, através de Jesus é muito simples, muito fácil. Mas entender por que ocorreu todo esse processo, né, porque Deus colocou o Filho na terra para nos perdoar de todos os pecados e dar acesso a Ele. Entender o amor de Deus por nós, entender que Ele sempre quer o melhor de nós. Só que nós estamos procurando o melhor de nós estamos seguindo a Ele, né? Seguindo, não digo os mandamentos, mas os princípios. Os mandamentos vão mudando, abre aspas, né? Mas o princípio continua o mesmo. Então vejo muitas pessoas, inclusive eu, às vezes atrapalhado, mas eu me pergunto por que eu estou atrapalhado, né? Por que eu estou fazendo tanta coisa, né? Então, daí começa a bagunçar, ó, a obra vai para lá e vai para cá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e deixa o principal, que é ler a Bíblia, por exemplo, todo dia. Então a gente acaba pecando nessa parte, pecando no sentido não fazendo. E qual a consequência disso? Você sabe qual a consequência disso? Só foi 3 dias, hoje é isso. Aí hoje eu não leio, 4, amanhã também não, 5, 6, 7, 8, 10, quando vê passou 10 dias, quando vê eu parei de fazer o que eu me prometia fazer, que é ler a Bíblia,
um capítulo por dia até terminar ela. Por que um capítulo por dia? Para você entender. Eu podia ler ela em, sei lá, em 30 dias. Eu ia começar a ler, do jeito que eu sou chata, eu leio e ia terminar, né? Mas a ideia é a seguinte: eu senti no meu coração que precisava ler todo dia um pedaço para eu entender que as respostas iam vir do dia a dia. E realmente comecei a ter mais paciência com as pessoas. Sou grosso, mas vou me afinando devagarzinho, né? O tempo vai vindo, a idade vai batendo, daí você vai tendo um pouquinho mais de paciência, começa a entender. E a gente até discutiu, assim, um pouco na maionese, qual dimensão que você está vendo essa Terra, né? Tem a primeira dimensão, tem a segunda dimensão, tem a terceira dimensão, a quarta dimensão, a quinta dimensão. Aí você fala, você está ficando louco. Não, a primeira dimensão é o que você só consegue ver, é a sua vida, né? Então a primeira dimensão é o que você só consegue ver, você só está preocupado com a sua vida. Então a tua vida às vezes está bagunçada, mas você está nem aí com a vida do próximo, você só está preocupado com a sua vida. Você reclama do fulano, do ciclano, a culpa dele é dele. A segunda dimensão, né, é você acabar vendo, por exemplo, a outra pessoa e você começar a entender ela. Então, o que eu interpreto da Bíblia, pode estar errado grosseiramente, entendo o seguinte: quando Deus falou, dê a outra face, é para você olhar a segunda dimensão. Qual que é a segunda dimensão? Opa, por que que ela está assim? Por que que ela me agrediu verbalmente? Porque a vida dela estava bagunçada. Daí você já entende por que que ela está assim. Por que que é uma pessoa estressada? Por que que ela é assim? É a segunda dimensão. A terceira dimensão, além de você ver e entender que a pessoa está passando, você já sabe como ajudar essa pessoa. Essa é a terceira dimensão. Então você conseguiu ver que ela está passando por uma dificuldade e você viu a solução para ela e você apresenta. Essa é a terceira dimensão, tá? Só para vocês entenderem que tem várias dimensões. Tem a quarta, tem a quinta, fica para a próxima daí, tá? Para vocês não ficar achando que me chamar mais vezes de louco, né? Mas comece a observar, você se preocupa com a vida do outro, quando acontece um problema, quando a pessoa desaponta você, sei lá, não cumpriu o horário, falou que ia vir fazer tal coisa, e a pessoa não vem, né? Acaba enrolando, né? Enrolando, enrolando, você mente pra você, daí você começa a entender. A primeira dimensão você fica brabo com ela, puto, xinga, desconta. A segunda dimensão você começa a entender, nossa, a vida dela tá muito agitada, ixi Maria, tá um caos. A terceira daí você já chega com a solução. Você fala assim pra ela, não precisa mentir, só seja verdadeiro que tá bom. Se ela fala a verdade, se você atrasar uma semana, não tô preocupado, não precisa mentir. Só que nessa uma semana atrasado, eu não vou me estressar e sei que você vai atrasar uma semana. Você entende? Essa é a terceira dimensão. Você já resolve o problema dela e dá tempo, né? Aí você entendeu como é que funciona. Não adianta ela ficar prometendo, 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 vai igual passar uma semana. Aí você causou uma angústia em você e causou uma audição. Aí você manda a pessoa tomar no, né? Aí você começa a largar palavras de ofensas. Só que essa palavra de ofensa, ou você começa, como é que eu vou explicar? A maldição, a causar maldição na pessoa, né? Então você com as tuas palavras vai amaldiçoando ela. Aí você fala para o outro, a outra amaldiçoa também, e isso cria uma energia negativa. Em vez de ajudar a pessoa, você está destruindo cada vez mais. E ela vai te enrolar cada vez mais. Entendeu? Aí quando você abençoa essa pessoa, faz uma oração nela, pede para ela encontrar calma, paz e organizar a sua vida, você vai ver que ela vai acabar ajudando mais a vida dela do que você ficar amaldiçoando. Então o poder das palavras são muito forte depois que você começa a entender esses princípios, né? Principalmente da fé. A fé é uma linguagem de Deus e não uma linguagem humana. Se você entender, separar que existe a linguagem de Deus e a linguagem dos homens, o homem nunca vai acreditar na fé. Só quando você entender a linguagem de Deus. E para entender a linguagem de Deus, ele deixou todo o seu manual chamado a Bíblia. Tem pergunta? Não? Então agradeço você, peço desculpa pelo sermão de hoje, né? Mas compartilhando, às vezes, na tua vida tem a primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira dimensão. Qual dimensão você está, né? Tem a quarta dimensão e tem a quinta dimensão. Uma coisa para você ficar mais empolgado na sua vida, se você estudar a natureza, né? Deus fala sempre para as coisas estão encobertas, você tem que descobrir elas. Uma coisa que você vai entender sobre o universo, ele só vai para frente, não vai para trás. O Sol está indo para frente, a Terra está indo para frente e ninguém está indo para trás. Se você ficar na quarta dimensão, você vai falar assim, nossa, a Terra sempre passa no mesmo lugar. E ela não está passando no mesmo lugar. A quarta dimensão você fica preso à Terra, tá? Finalizar agora para você. A quarta dimensão você fica preso à Terra
Então você fala, não, a Terra é cíclica. Tem a Lua, vai passando as mesmas luas, lua cheia, e você acha que ela está passando no mesmo lugar. Mas como o Sol, a Terra, o sistema solar está andando para frente e é um complexo, seria a quinta dimensão, você olhar para o universo, daí você vê a Terra, o Sol, essa é a quinta dimensão, você vê que sempre está indo para frente. Por que você fala que está indo para frente? Porque você vai pesquisar na internet e você vai entender o seguinte, a Terra, o universo está em expansão. Se ele está em expansão, não tem como você ficar no mesmo lugar. Então a Terra nunca vai estar no mesmo lugar, nem o Sol. Então está em expansão o universo, então automaticamente é que nem você põe a um ponto, esticar a questão de uma bexiga, né? E você esticando, você vai ver que o ponto vai mudando de lugar. O universo está em expansão. Então isso é a quinta dimensão, só para você entender. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dimensão na sua vida, como é que você começa a enxergar que Deus criou as coisas tão perfeitas que não tem como dar ré. Né? Você, o ser humano, é o único que é capaz de dar ré. Né? E às vezes você acha que está dando ré e não está dando ré. Né? Você está ainda ganhando impulso para ir para frente. Tá bom? É que nem a história da água, mas fica para a próxima. O sermão está ficando muito comprido. Já está vendo umas pedradas vindo aqui a pouco. Né? Espero que você tenha gostado da live. Espero que no dia que você fazer uma reforma do monge, ou souber alguém que está fazendo a reforma do monge, da taipa, pede para a pessoa estudar, ver quantos peixes por metro. Mesmo que você não ponha 15 peixes por metro. Falar é muito arriscado, não tem problema. Mas esteja pronto para colocar 15 peixes por metro. Tá? É que nem um aviário, esteja pronto para apanhar mais frango por metro. Chegar ao limite. Daí quando achou que é o limite surgiu outra tecnologia. Então a tilápia também não tem limite. Nós estamos engatinhando, se arrastando na tilápia. Em tecnologia. Nós estamos se arrastando na tilápia. Só para você ter noção, nós estamos arrastando na tilápia. Imagina quando nós começar a gatinhar. Imagina quando nós ficar de pé. Imagina quando nós começar a correr na produção de tilápia. Só para você entender. Porque eu digo isso simples. Só para você entender o seguinte. Todo mundo tem automação na tilápia, todo mundo tem sonda, todo mundo está medindo oxigênio, todo mundo sabe que é uma coisa irracional você produzir tilápia e não se preocupar com oxigênio, porque todo mundo sabe, eu tenho e preciso manter o oxigênio acima de 3 miligramas para deixar a tilápia tranquila. Mas se eu não meço manualmente ou automaticamente pelo aplicativo, algo fazendo por mim, como que eu vou considerar que você é um produtor? Como eu vou considerar que você está a caminho disso? Pare e pensa. Agora, você gasta 50 mil reais e põe um tratador automático, ou seja, um tratador flutuante no seu tanque e fala assim, ó, aqui ó, eu sou um produtor de tilápia, mas a tilápia precisa do quê? A ração vinda de um tratador flutuante ou jogo no balde e produzo tilápia, mas com uma sonda, né? Ou oxímetro manual, indiferente a marca que você escolher, só para você abrir a tua mente. Às vezes você não consegue alavancar a tua produção, começa a morrer muito peixe, aí você fala, meu Deus, é uma desgraça, é a culpa da aração, é a culpa de sei lá o que foi dirigida, toque o coração das pessoas que precisam ouvir ela. Às vezes vocês perguntam se é para começar a ler a Bíblia ou não. Se você está sentindo que precisa chegar mais perto de Deus ou entender um pouco melhor, basta começar a ler a Bíblia. Um grande abraço para vocês e até a próxima.